Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao ver cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe você. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana de São Vicente. Você que nos visita, seja bem-vindo. Você que é um convidado, sinta-se muito especial no nosso meio. Convido você agora a dedicar um tempo de oração, nesse momento inicial de culto. Nós vamos orar em duplas ou em trios, como for mais fácil para você. Se você já é daqui da igreja, não deixe ninguém aí que é convidado, que é visitante, sozinho não, vá até ele. Você pode levantar do seu lugar aí, dar um bom dia, já aproveita, laça alguém aí para você ter um tempo de oração. Que ninguém fique sozinho aí orando. Logo em seguida, eu estarei orando com os irmãos. Damos graças por esta manhã, obrigado pela presença graciosa do Espírito sobre nossas vidas. Abençoe, Deus, cada um que serve o Senhor neste culto, seja no louvor, liturgia, palavra, no vídeo, no som, na diaconia, no trabalho com as crianças, nas escolas, nas classes de escola bíblica. Use cada um conforme o que quer. Amém. Abençoe, Deus, os nossos convidados, visitantes, cada um que abriu suas portas, que saiba que é fortalecido, seja o Senhor, que tem o Espírito Santo trabalha em nós. Amém. Perdoe os nossos pecados, limpa nosso coração, oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, obrigado, Senhor, por esses momentos. Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Permita que continuemos sendo instrumentos em tuas mãos e essa igreja sendo uma agência tua aqui de terra, Senhor, para a propagação do teu reino. Amém. Em nome de Jesus temos orado. Amém.
Deus de graça, Deus de amor, que a Tua graça permaneça sobre nós nesta manhã. Esteja todo o tempo, Senhor, nos fortalecendo, Senhor. Que o Senhor fale conosco através da ministração da Tua palavra. Que o Senhor aceite o louvor que elevaremos ao Senhor através das músicas, através dos hinos, ó Pai. Que o Senhor ouça as nossas orações, oração que o Teu povo eleva ao Teu santo nome. Crentes, ó Pai, de que o Senhor está com os ouvidos inclinados para nos ouvir. Que o Senhor faça dessa manhã uma manhã especial, uma manhã de ministração, para que o Teu nome seja adorado e o corpo da Tua igreja edificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados, vamos permanecer em pé e vamos ler os Salmos de número 146. Salmos de número 146. Vamos ler de forma responsiva. Eu lerei os ímpares, e aí os irmãos leem os pares, e ao final lemos todos juntos o último. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Não confies em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por teu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Ainda em pé, lerei novamente o versículo 3, e depois leremos todos juntos o versículo 5. Versículo 3. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Todo torturado, aquele que tem o teu Deus, o seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Em breve nós seremos conduzidos com 2 louvores pelo ministério, 2 hinos pelo Ministério de Música, e será um momento de consagração dos nossos dízimos, e que poderemos também louvar ao Senhor por intermédio de entrega daquilo que Ele nos deu durante o nosso sustento aí para este mês, para essa semana, por esses tempos. E vamos elevar a Deus em uma oração de agradecimento a esses dízimos que receberemos, e porque Ele é o nosso cuidador, Ele é quem cuida de nós. Vamos orar, meus amados. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos traz aqui. Obrigado porque o Senhor tem permitido o sustento nosso de cada dia. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso cuidador. E obrigado porque o Senhor tem permitido esta igreja nessa cidade, Senhor. Permita que os dízimos e ofertas que sejam aqui trazidos, meu Pai, sejam usados para o engrandecimento de Teu reino aqui na terra, meu Pai. Permita que Teu Espírito Santo nos encha, meu Pai, e que nós possamos ficar transbordados com Ele, Senhor, permitindo que isso também possa ser levado a outras pessoas nessa cidade, por intermédio da Tua graciosa sabedoria, meu Pai. Obrigado pela salvação eterna,
Em nome de Jesus temos orado. Amém, meu Senhor. Amém. Podeis assentar, amados. Vamos entoar os 2 hinos. Maravilhoso.
Eu queria convidar os irmãos que aniversariaram durante a semana, que viessem à frente. E aqueles irmãos também que fizeram aniversário de casamento. Se tiver alguém, que venha até a frente para orarmos com vocês. Será que é só Elizabeth? É só Elisa. Então nós vamos orar. Eu vou orar com a minha esposa então. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos pela tua bondade, porque o Senhor tem nos abençoado de maneira maravilhosamente grande. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Elizabeth, que completou mais um ano de vida. Nós somos gratos porque ela tem sido uma companheira, tem sido um exemplo de mãe, de esposa, de filha. E eu queria te pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dela, que o Senhor continue dando a ela essa disposição para trabalhar e para te servir, Senhor, e que o Senhor lhe dê muitos e muitos anos de vida, Senhor. Nós somos imensamente gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Parabéns, querido. Bom dia, irmãos. Foi sorteado, hein, José Carlos? Orar pela esposa, que bênção. Aqueles que nos visitam nesta manhã, sejam bem-vindos. Deus abençoe ricamente sua vida. É uma alegria te receber aqui. Irmãos, nessa semana nós temos, na quarta-feira, Homens de Valor, 20 horas. Na quinta-feira, nós não vamos ter culto nos lares essa semana. Quinta-feira nós estamos recebendo aqui o culto da pátria dos PMs de Cristo. Eu gostaria que a igreja estivesse em peso nesses dias aqui, trazendo convidados. Se você conhece algum policial, seja militar, civil, federal, convide a estar conosco nesse dia. Vai ser um momento muito especial. Nós estaremos sendo conduzidos aí pelo coronel Nossetti com a sua equipe, e vai ser um culto abençoadíssimo, um tempo de ministração aí da palavra do Senhor, junto com esses que têm servido, né, a esta cidade, em outros lugares aí, né, trabalhando na segurança da sociedade. Então nós vamos estar orando desse dia, inclusive, por eles, quinta-feira, aqui, às 19 horas. E no próximo sábado, aqueles irmãos que terminaram o curso de princípios, ou estão terminando hoje, deverão estar 9 da manhã, para serem examinados pelo conselho com vistas à profissão de fé, batismo ou transferência àqueles que estão vindo de outras igrejas, tá bom? Então, próximo sábado, às 9 da manhã. Estamos também nesta manhã recebendo nosso irmão Orlando, do Ministério Templo. Ele vai nos conduzir aí em 2 canções, adorando o nosso Deus. Irmão, por favor, seja bem-vindo. Esse templo é da Igreja Presbiteriana de Londrina, no Paraná. Bom dia a todos. Eu vou cantar uma canção, primeiro, que chama, acho que os irmãos conhecem, Jerusalém. É um hino bem bonito que fala da nossa vida eterna, da alegria que vamos ter morando no lar celestial, não é? Então vamos lá, solta aí. Pode erguer bastante o retorno. Pode dar mais retorno. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, onde eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar.
rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó santa, crei, Hosana, Hosana, Hosanas ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, ao sol faltava Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó santa, crei, Hosana, Hosana, Hosanas ao vosso ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, tão meiga em seu brilhar, e todos que queriam ver podiam lá entrar. A lua não brilhava mais, nem sol nascia lá. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosanas sem cessar. Hosana, Hosanas, Hosanas sem cessar. Amém. Glória a Deus. Só isso. Também está conosco, Orlando, pode ficar aqui, por favor. Está conosco também o missionário, tem que ligar. Perti,
missionário da Finlândia, na África, por favor. Welcome to Church President São Vicente. É da Finlândia e ele trabalha em Uganda. Ele está quase 30 anos na África. Ele está participando de um congresso de líderes com pastores do mundo inteiro em São Paulo e desejou vir aqui falar pelo menos 5 minutos de uma das igrejas para conhecer algumas igrejas do Brasil, né? Welcome here to the church. Praise God. Louvem a Deus. I want to bring you greetings from Uganda. Trazer abraço especial de Uganda para vocês. It's wonderful to see that no matter whether I'm from Finland, Uganda or Brazil, but the blood of Christ unites us together. É bom saber que não importa de onde somos, o sangue de Cristo nos coloca junto, como se fôssemos irmãos há tanto tempo. I have lived in Africa for 55 years of my life. 55. Uau, é muito mais do que eu pensei. Ele mora faz 54 anos na África como missionários. I was 4 years old when my parents went to India and to Sri Lanka, and in 1958 to Kenya, and then later to Uganda. Eu tinha só 4 anos quando meu pai foi missionário na Índia, Sri Lanka. Em 1988 a gente veio para o Quênia e depois para Uganda, onde estou até hoje. So I want to bring you a lot of greetings from the churches of Uganda, where I'm serving as a missionary. Quero trazer uma recomendação especial das igrejas de Uganda, especialmente da minha, onde eu sirvo como missionário lá. You know, Uganda is a country that is known for Idi Amin and a lot of bloodshed. Os mais velhos se lembram de Idi Amin Dada, um presidente ditador que tinha em Uganda, que derramou muito sangue, queria acabar com os cristãos ali. And even it's known it's known for many rebel movements. E é conhecida essa época de Idi Amin como muitos movimentos rebeldes em Uganda. Especially the rebel movement called the Lord's Resistance Army. Especialmente um movimento que chamava Resistência Armada do Senhor. And their leader, Kony, E o líder deles, chamado Kony, has abducted over 65,000 children to be trained as soldiers from the age of 8 years old. 65 mil crianças treinou para serem soldados pequenos at the time of Idi Amin, right? Tudo no tempo de Idi Amin. They have gone to villages, burnt the villagers, killed the older people and stolen the children. Iam para as vilas, matavam as pessoas e roubavam as crianças para fazer esse exército de And this crianças. has been going on for 25, 30 years. Isso aconteceu por 25, 30 anos nessa And as a época. result, in Uganda, there are more than 2 million orphans. O resultado é que hoje em dia existem mais de 2 milhões de órfãos em Uganda. And in our program, in our Finnish mission program, Um dos nossos programas missionários ali, we have been helping about 1,000 children that over 300 of them who were former soldiers and killers. nós temos ajudado mais ou menos 1.000 crianças, 300 dos quais foram soldados mirins para combater na Many época. of these children have no childhood. E essas crianças não tiveram não tiveram a época de crianças deles. But when you tell them how to use an AK-47, they know how to use it. Mas não tiveram a juventude deles, a parte de criança, mas sabem lidar com armas, por exemplo. And many of these children then, when they grow to be adults and they've been killers and they've escaped from Geralmente, quando eles crescem, a tendência é serem criminosos, porque aprenderam isso. we have tried to take them under our roof to rehabilitate them and to give trauma counseling. Nosso trabalho missionário é pegar parte dessas crianças, aconselhar, fazer com que mudem a rotina de sua vida para serem melhores. You know, it's terrible to see a child that is only 10 or 12 years old and he could cut somebody's head off without even flinching an eye. Porque meu coração pesa de ver crianças de 10, 12 anos cometendo tantas atrocidades. Foram treinados para isso. But then later they feel the guilt in their heart. They have guilt in their heart. Mas eu sinto que eles têm
culpa dentro do coração por serem assim. Nightmares. E tem pesadelos, porque na época de criança eles sofreram tantas atrocidades. And I tell you, it's a big process to help them to become normal citizens. Há muito trabalho para fazer com que essas crianças se tornem normal novamente e sejam reincluídas na sociedade. But let me tell you, it's the power of the gospel and the Holy Spirit that can help. Deixa eu to bring finalizar those children dizendo back. que através do poder do Evangelho, eu creio que é uma das únicas maneiras de trazer essas pessoas para o campo da normalidade novamente. And when these young people have accepted Christ in their life, quando- wow, e quando it makes a es- big difference in their life. Eu sinto que quando alguns deles aceitam Jesus, há uma diferença tão grande neles. Even I was almost killed when I was 17 by robbers. Eu fui quase morto com 17 anos por ladrões ali em Uganda. And in that process, I came to know the Lord. E nesse processo é que eu aceitei o Evangelho When de uma somebody forma mais shot at firme. my head, É quando alguém apontou a arma para and minha the bullet cabeça, went over just through my hair. pegou, atirou, mas a bala passou pelos cabelos, And não I me never atingiu. forget when I went under the bed, Eu nunca me esqueci que eu entrei debaixo da cama para and I tried to esconder. remember one word from the Bible. Eu tentava lembrar pelo menos uma palavra da Bíblia nesse And momento. I remembered Romans 10:13. Eu lembrei de Romanos 10:30. All who call upon the name of the Lord Todos shall que be saved. clamam o nome de Jesus serão salvos. And that's when I gave my life to Christ. Foi aí que eu dei minha vida para Deus com 17 anos. And I made a promise to God. E eu fiz uma promessa ao Senhor. Our family lives through this ordeal. Through this night when we were attacked. Ok, e se eu conseguir sobreviver e minha família também nesse ataque que estamos tendo, Then I said to God, I will serve you all my eu life. quero servir o Senhor por toda a minha vida, eu disse para Deus. Even I'm wearing a Uganda shirt. You might be wondering why I don't have a tie, but this is a Uganda Essa é uma shirt roupa with a lot típica of de color. Uganda, África, que tem um poder muito grande. Eu vivo lá, eu sou europeu, mas é como se eu fosse africano, de tanto que eu trabalho ali. But we have seen that these children, when they have come to the Lord and they have got rid of the guilt, they are so Vejo que happy. quando essas crianças aceitam Jesus, essas crianças que eu trabalho com elas, elas ficam tão felizes quando uma delas aceita Jesus. So Christ is the answer for any problem that even you and I may be facing. Aí eu tenho today. certeza então que Cristo é a solução para todo tipo de problema. But if you ever have a chance, Se você tem uma chance, pray for Uganda. ore por Uganda a partir de hoje. Uganda has gone through a lot of trouble. Há muitos problemas a serem resolvidos ainda ali. And though we live there, E embora nós vivemos lá, with my wife Heidi and my three a minha daughters who are now esposa grown Heidi e as filhas que cresceram lá. up. My daughters are serving as missionaries in different parts of the world. Essas filhas minhas servem como missionárias em muitos países do mundo. But Uganda needs prayer and needs help. Uganda precisa de ajuda, precisa de oração ainda. I know I don't have much time. Eu não tenho mais tempo, eu sei. I would have a nice video clip to show you. but Ok, there's no dia time. eu vou mostrar para vocês um videoclipe do nosso trabalho em Uganda, quando for possível. But what I want to tell you Mas eu quero dizer para encerrar, is like Jeremiah 29:11 says. é como Jeremias 29:11 que diz: I know the plans I have for you, declares the Lord. Eu sei dos planos que eu tenho para você, diz o Senhor, Plans to prosper you para que você prospere and plans to give you hope and a future. para te dar esperança e um futuro brilhante. Put your trust in Jesus. Coloque sua confiança em Jesus, mantenha isso. He will never fail you Ele nunca falha conosco, because he died for us. So Porque that ele we morreu have forgiveness of our sins. por nós e nos perdoou de todo pecado. And it's great to have our names written in the book of life in heaven. É bom ter o nome escrito no livro da vida do céu, não é? May God bless all Que of Deus you abençoe and cada your um de ministry. vocês e o pastor também. Thank you very much. Obrigado. Pastor, I want to pray for you. Thank Vamos you. orar. Just one picture. I want to remember this place. Thank you. Vamos orar, irmãos.
Deus, nós te damos graças porque o Senhor é bom e porque tem feito com que a sua graça seja derramada sobre toda a terra. Te agradecemos porque o Senhor tem abençoado esse pastor que veio aqui, nos dar o testemunho da sua obra também realizada em Uganda. Nós pedimos a Ti, por favor, para que Teu Espírito Santo possa encher com poder todos os crentes que habitam naquela terra. Nós pedimos a Ti para que eles sejam testemunhas vivas do Teu poder, do Teu Evangelho. Nós pedimos a Ti para que eles sejam capacitados, para que eles sejam ousados, para que eles sejam destemidos, para que apesar das adversidades que existem ali, eles consigam sim anunciar o Teu Evangelho a todos, ó Deus. Nós pedimos para que auxilie os irmãos que trabalham na recuperação dessas crianças que perderam a sua infância trabalhando num exército. Senhor, ajuda-os a se recuperar desses traumas que eles passaram. Devolva-lhes, por favor, a infância que eles perderam. E façam com que eles não sejam mais militantes desse exército terreno, mas que eles se tornem soldados do Teu exército, Senhor, que anunciam as boas novas e que fazem com que o Senhor seja conhecido ali. Senhor, liberta, por favor, aqueles que estão escravizados, liberta aqueles que estão presos a ideologias que levam somente à morte e que não conduzem à salvação. Pedimos, por favor, ó Deus, para que o Senhor faça uma transformação naquele país, para que ele também esteja glorificando ao Senhor, para que também um dia, quando estivermos na tão sonhada Jerusalém, possamos encontrar os irmãos de Uganda, louvando e celebrando o Teu nome. Esse é o pedido que fazemos a Ti, Jesus Cristo. Amém. So never give up. Por favor, nunca desistam. Muito bom, meus irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida do Reverendo Perto, o ministério ali em Uganda. Você ore por isso em nome de Jesus, ore pelas crianças que estão ali, por esse projeto tão bonito, esses anos que têm sido doados ali ao povo africano. Também louvamos a Deus pela vida do Orlando. Deus te abençoe a vida do Ministério Templo aí, um quarteto que tem abençoado já gerações. Mas, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Está conosco também nesta manhã meus primos, Cleverci, a Érica e o Mateus, que já se entrosou aí com os adolescentes nesse final de semana. Sejam bem-vindos. Vieram conhecer São Vicente Beach e eu tive há pouco tempo em Curitiba. Ele falou: você tem que pagar rápido. Então ele já veio. E ainda bem que a família lá é só 3 membros. Se fosse mais, era mais difícil manter. Sejam bem-vindos, meus primos. Deus abençoe a vida de vocês. 1 João, capítulo 1, verso 1 ao verso 10. Vamos colocar de pé para esta leitura. Gostaria de ler com você esse texto até o verso 10. Vamos juntos? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta:
que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Pode sentar, amado. Pai de amor, fala conosco mais uma vez nesta manhã. É o que oramos em nome de Jesus. Amados, quando João escreveu esta carta, ele tinha em mente alguns tipos de crentes, de pessoas que viviam nas igrejas da Ásia, de alguns mestres também do seu tempo, alguns verdadeiros e outros falsos. É o tempo que nós vivemos hoje também. Precisamos fazer distinção entre quem é joio e quem é trigo. Algo difícil. Vivemos com pessoas que por décadas dão um testemunho parecendo ser alguém de Deus abençoado e de repente nos decepcionamos. Como também outros que pareciam uma decepção e Deus transforma e Ele apresenta outros frutos que a gente nem imaginava. Os verdadeiros e os falsos crentes estão espalhados pelas páginas das Escrituras, pela história da igreja. Há aqueles que de fato amaram a Deus e há aqueles que por conveniência viveram no meio da igreja. No Antigo Testamento nós tínhamos no meio da nação de Israel, a nação do deserto, durante 40 anos no meio do povo estava ali o populacho, gente que entrou no meio do povo de Deus, mas não era do povo de Deus, se confundia por um momento, até muitas vezes tinham palavra, conduziam o povo, como fizeram em Números 10 e 11, conduzindo o povo para um outro Deus que não era o Deus vivo verdadeiro, buscando fazer o povo murmurar contra Deus, desejando das comidas lá do Egito. Então, é algo praticamente básico e necessário, essa convivência entre o que é verdadeiro e o que é falso. Eu queria falar um pouquinho nesta manhã sobre as marcas de um verdadeiro crente. Olhando para este texto. No capítulo 1, o apóstolo João identificou 3 marcas de um falso cristão, né? Daquele que não é um cristão verdadeiro. Primeiro ele diz que esse cristão que não é verdadeiro, no versículo 6, ele tenta enganar os outros. Ele tenta viver uma vida como que para tapear aquele que está à sua volta. E o versículo 6 ele diz assim, olha, se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, uma coisa é dizer que ama a Deus, outra coisa é amá-lo. Uma coisa é dizer que anda na luz, outra é andar na luz. Então, se nós dissemos uma coisa e vemos outra, o testemunho de Deus contra nós é de que nós somos mentirosos. Somos mentirosos, que o testemunho não é verdadeiro. Segundo, uma outra marca do falso cristão é que ele tenta não somente enganar os outros, mas ele tenta enganar a si mesmo. Agora ele que é o alvo, ele se acha, mas não é. Versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a sua verdade, ou a verdade não está em nós. Então, há muitos que são convertidos e outros são convencidos. E a igreja está cheia desses também. Estão se enganando. Dizem que são ricos,
abastados e que não precisa de coisa alguma. O Senhor Jesus vai dizer da igreja de Laodiceia que é cega, que é pobre e está nu. Ou seja, parece ser, está convencido de que é quando se olha no espelho se acha uma beleza. Mas não é isso que Deus está vendo. Está se enganando, enganando-se a si mesmo. Terceira marca de um falso cristão é que ele tenta enganar a Deus também. Não apenas tentar enganar o outro, a si mesmo, mas também a Deus. Verso 10 diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Fazemos quem? Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Encontramos muitas pessoas que dizem assim: olha, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada de errado. Deus não tem motivo para não me abençoar. Como se Deus precisasse de algum motivo humano que o justificasse. Na verdade, todos nós, a Bíblia diz que somos como trapos de imundícia. Somos miseráveis pecadores carecentes da glória de Deus. Agora o apóstolo vai falar sobre essas marcas, então, não do falso, mas dos verdadeiros cristãos. Quais são, então, os critérios para avaliar se a vida de um cristão é falsa ou se ela é verdadeira, se ele é verdadeiramente salvo? Quais são os sinais distintivos de um verdadeiro cristão? No contexto de muitas igrejas, de muitas denominações e de muitas doutrinas, como podemos saber se uma pessoa é verdadeiramente convertida ou não? Precisamos olhar para o modelo. Se não bater com o modelo que é Jesus, aí ali nós identificamos. Primeiro, ele precisa andar como Cristo andou. As pegadas de Jesus. Você conhece um cristão verdadeiro se ele está pisando nas mesmas pisadas de Jesus. Segundo, ele precisa amar como Cristo amou. Se o amor de Deus não o conduz a amar o outro, então ele não está sendo ali testificado como um cristão verdadeiro. Terceiro, ele precisa doar como Cristo doou. Ele precisa ser alguém que ama de maneira abnegada, alguém que tem a vida de Cristo e que compartilha esta vida. Certa feita eu vi uma reportagem de como conhecer uma nota falsa. Alguém que manuseava, por exemplo, alguém que trabalha num caixa de um banco, e como ele sabia que uma nota era verdadeira e outra falsa, uma vez que se parecem tanto. E aí veio a máxima, ele falou: olha, a pergunta foi: você manuseia muitas notas falsas para você saber? Ele falou: não, eu nunca manuseio notas falsas, eu só manuseio o que é verdadeiro. Eu passo muito tempo manuseando notas verdadeiras. Qualquer outra que não tiver a mesma textura, que não tiver as mesmas impressões da verdadeira, ela é falsa. Não é olhando para o falso, é olhando para o que é verdadeiro. Como é que eu sei que a outra escritura não é a escritura? É estudando, meditando, é me alimentando da escritura verdadeira. Como é que eu sei que o outro Deus é falso? É quando eu conheço o verdadeiro. É por viver, é por interagir, é por ter comunhão com o verdadeiro, é que tudo aquilo que não é verdadeiro é falso. O apóstolo João faz vários trocadilhos aqui nesta primeira carta. O contexto é a igreja de Éfeso, principalmente, uma igreja que perdeu as suas marcas distintivas de uma igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo. Esse é o contexto. E João fica fazendo: olha, se você ama o seu irmão, você ama a Deus, senão você não ama a Deus. E esses trocadilhos o tempo todo acontecem nessa primeira carta. É para falar o que é falso e o que é verdadeiro. Por quê? Porque havia dentro da igreja ali grupos falsos que se intitulavam como verdadeiros, inclusive gente levando o povo para outras doutrinas, testificando que Jesus Cristo não veio em carne, que era apenas uma aparência. Então havia grupos ali, essa preocupação de João em alertar aquela igreja. E João passa a descrever então sobre essas marcas, né, do verdadeiro cristão, nos dando três provas básicas
de ser um cristão verdadeiro? A primeira prova é a prova moral. A prova moral. Nós vamos ler alguns versos aqui. A prova moral, ela distingue o verdadeiro do falso pela obediência. Essa é a prova moral. Obediência. Esse é o ABC do crente. No capítulo 2, versículo 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, aquele que não obedece os mandamentos, essa é a prova moral. Versículo 6, vamos ler juntos? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Obediência no caminhar. Prova moral. Obediência. Capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. Vamos comigo aí, meu irmão, é em FM, vamos lá? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A prova moral, ou seja, só pode ser um cristão verdadeiro aquele que obedece. Aquele que obedece. Amados, nós não somos chamados para viver uma vida sem regras. A maior liberdade que você pode ter é a liberdade da obediência. Obedeça a Deus e você será livre. Obedeça os mandamentos, você será uma pessoa livre. Você será uma pessoa feliz. Não obedeça, você será uma pessoa escrava. Obedeça, você será um cristão verdadeiro. Não obedeça, você será um cristão falso. A prova primária de um cristão verdadeiro é a prova moral. É a obediência. Obediência. Quer saber o quanto a pessoa te ama, é o quanto ela te obedece. Porque aquele que ama não quer entristecer aquele que é o objeto do seu amor. E como você não quer obedecer o seu Senhor, não quer entristecer o seu Senhor, você procura de todas as maneiras praticar a obediência. A segunda prova é a prova social. Se uma é a obediência, a prova social é a prática do amor, que é o retrato de quem Deus é. A Bíblia diz que Deus é amor. Amor. A prova de que você é um cristão verdadeiro é o amor. Prova social. Versículo 9 do capítulo 2 diz assim, o texto da palavra de Deus: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. João é muito direto nas coisas, meus irmãos. Ele é amoroso, mas ele fala a verdade pura e simples. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Está se enganando. Está se enganando. Achando que é, mas não é. Versículo 10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. O contrário disso é a prova do amor. Aquele que ama está na luz. Aquele que não ama está nas trevas. Pode estar dentro de uma igreja, congregando, no meio da congregação, no meio dos irmãos, mas não é irmão. Não é irmão. Está em trevas. A prova social de que você é um cristão verdadeiro é o amor. Seremos conhecidos como verdadeiramente discípulos de Jesus pelo amor intenso que tivemos uns para com os outros. Se não há amor verdadeiro, intenso, não somos discípulos. Somos nota falsa. Estamos enganando ou o outro, ou a nós mesmos, ou tentando enganar Deus, que é impossível. Capítulo 5, versículo 1 e 2, João diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A prova social é o amor.
o amor ao semelhante e o amor a Deus. É na vertical e é na horizontal. É o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos se resumem nisso. Toda a lei de Deus se resume no amor. No amor. Assim como Ele nos amou, precisamos também amar. E seremos conhecidos como discípulos verdadeiros de Jesus pelo amor intenso de uns para com os outros. E a terceira prova básica que fala de um cristão verdadeiro é a prova doutrinária. A prova doutrinária é a fé em Cristo Jesus. É a fé genuína, verdadeira em Cristo Jesus. O capítulo 5 ainda, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então a prova doutrinária é a fé. Versículo 5: quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? A prova doutrinária é a fé em Cristo Jesus. Versículo 12: aquele, vamos ler juntos? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha o trocadilho de João o tempo todo. A marca de um cristão verdadeiro. A prova de que ele é um cristão verdadeiro. A prova doutrinária é a fé em Cristo Jesus. Todas as vezes quando nós encontramos com uma pessoa que está dividida no seu coração, algum problema espiritual agravado, ou pode estar possessa ou coisa assim, quando nós chamamos essa pessoa para confessar Jesus como Filho de Deus, tudo que está lá dentro se manifesta. Porque Satanás nunca vai, no nosso tempo dos homens, no nosso tempo dos Cronos, não, confessar Jesus Cristo como Filho de Deus vindo em carne. Não, só o que é nascido de Deus faz isso. Só o que é nascido de Deus. Os filhos das trevas não confessam, não creem. Só o cristão verdadeiro. Esse era o grande dilema deste século. Estava no meio desse grupo, um grupo gnó chamado os docéticos, que exatamente descriam que Jesus Cristo veio em carne. A prova doutrinária não estava neles, e João passa agora a fazer uma comparação o tempo todo. A prova de que você é um cristão verdadeiro é a fé verdadeira, genuína, em Cristo Jesus. Não é no pastor, não é na denominação, não é em você mesmo, não é no outro, em Cristo Jesus. Aquele que confiou a sua vida por inteiro ao Senhor Jesus. Somos o povo da fé, e é a nossa fé em Jesus Cristo a prova de nosso caráter de cristãos verdadeiros. Quando alguém passa pelas 3 provas, a prova moral, a obediência, a prova social, o amor, a prova doutrinária da fé em Cristo Jesus, então se comprova que é um cristão verdadeiro. Mas a gente não consegue fazer essa distinção tão simples assim, pastor, de fato. Mas cada um precisa se passar pela prova, que pode ser que ele esteja enganado. Dentro da igreja existe pelo menos aí 4 grupos. Pelo menos 4 grupos. A gente que não está salva e sabe que não está salvo. Sabe? Quando ele se olha no espelho, ele sabe. A gente que está salvo, mas não sabe. Não tem convicções ainda, mas está salvo. Foi eleito pelo Senhor, vai te descobrir no tempo. Há outros que sabem que estão salvos, e estão salvos. E há outros que pensam que estão salvos, e estão condenados. João está dizendo, tem que passar pela baliza, tem que passar pelas provas.
Amado, eu não sei, e eu não posso avaliar a sua vida, mas a palavra de Deus, aqui de 1 João, pode. Que hoje você coloque uma baliza na sua vida, fala, que crente eu estou sendo? Que crente eu estou sendo? Tem que passar pela baliza, meu irmão. Tem que passar pela regra. Tem que passar pelas provas. Eu sou alguém obediente aos mandamentos do Senhor? Tem que passar por um conserto. Tem que passar por um conserto. Eu sou alguém que ama o irmão, ou eu consigo ficar de cara virada para um tanto de gente, eu consigo odiar, eu consigo fazer um tanto de coisa contra o meu próximo e quero continuar cultuando a Deus. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você pega a sua oferta, meu irmão, e deixa guardada. Só entregue ao Senhor o seu culto quando você for capaz de amar o seu irmão. Porque Deus vomita o nosso culto quando nós apresentamos um culto com o coração dividido, com o coração sujo. Deus é um Deus que nos sonda, nos conhece. A palavra nem nos chegou à boca, Ele já conhece todo. É aquele que sonda o nosso coração, sabe o que está aqui dentro, irmãos. Sabe o que está aqui dentro. Não adianta apenas dizer que você gosta de Jesus. Jesus fez com Pedro uma prova interessante. Fez Jesus confessar o amor profundo por ele. A sua fé em Jesus, 3 vezes. O Pedrão que havia pisado na bola. E a pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto do Senhor. Cuida do meu rebanho, Pedro. Pedro, tu me amas? Olha, eu acho o Senhor um cara muito bom. Gosto de andar com o Senhor. Apacenta meus cordeirinhos, Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, você sabe que eu não amo direito ainda, Senhor. Você sabe que eu não aprendi esse negócio ainda. Você sabe que eu tenho dificuldade, Senhor. Você sabe todas as coisas. Eu não posso ficar enganando o Senhor, que eu ainda não aprendi a amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu ainda tenho minhas preferências. Quando falou em cruz, eu fugi, eu fiquei com medo, eu neguei. Se me apertarem hoje, talvez eu fuja ainda. Eu tenho muito tempo de igreja, mas sou neófito na fé ainda. Eu não estou crendo como deveria. Essa é a nossa realidade, meus irmãos. Se fôssemos para ser levados com soldados romanos para a cruz junto com Jesus, possivelmente muitos de nós ia arrumar uma boa desculpa. Ia dizer assim: olha, não conheci esse homem, não sei quem ele é. E olha que Pedro foi o único que sobrou naquela história, porque foi o único que ficou por perto, os demais já tinham, ó. Que o Senhor Jesus nos dê a graça de sermos enchidos do Espírito Santo de Deus, de podermos obedecer, de poder amar, e de poder ter uma fé profunda em Cristo Jesus, convicções tão profundas, a ponto de jamais negá-lo em qualquer circunstância. Pelo contrário, sempre confessar Jesus como Senhor. Dar essa prova boa. Como encontramos em Romanos, capítulo 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus Cristo como seu dono, como seu Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é fé. Porque com o coração se crê para a justiça. Deus vê o coração. Mas tem que abrir a boca e confessar. É com a boca que se confessa a respeito da salvação. Tem que declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o meu Deus. Tu és. Nesses dias as pessoas andam com banners, faixas, cartazes, e faz propaganda para todo mundo, anda pedalando com a bandeira ali, com a foto do candidato, esse que vai te envergonhar na segunda-feira.
logo após as eleições. Mas não abre a boca para falar de Jesus. Tem que fazer um clamor para alguém levar um folheto para entregar a alguém. Mas o sujeito anda cheio de panfleto e cartãozinho no bolso, entregando para todo mundo, fazendo mídia. Você pode fazer média com as pessoas agora, mas com Jesus não tem jeito. Ou você é verdadeiro, ou você é falso. Como você obedece, como você ama e como você crê, serão as provas distintivas na volta de Jesus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Vamos conhecer mais o verdadeiro. Vamos viver mais no verdadeiro. Porque aquilo que não for verdadeiro será falso. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos fortaleça e nos abençoe no nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria que você orasse por sua vida nesta manhã. Se avaliando que tipo de crente eu sou. Não é o pastor Vumar, é o Evangelho de João. É a carta de João, é Jesus falando com você nesta manhã, através do seu Espírito Santo, dizendo que tipo de crente eu sou. Preciso passar pela regra. Preciso passar pela baliza do céu. Pai, no nome de Jesus, aplique Tua palavra no nosso coração. Nos dê coragem para obedecê-la, em nome de Jesus. Nos dê força para isso, Senhor. Convence o nosso coração, nossa mente, nosso coração corrupto, Senhor, a nossa mente cheia de pensamentos de morte. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Que não sejamos enganados por nós mesmos, que jamais venhamos a enganar o próximo. E, ó Deus, que nunca venhamos tentar enganar o Senhor. O Senhor que sonda e nos conhece. Sabemos que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Somos pecadores, somos falhos, fracos. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé. E tem misericórdia de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso irmão presbítero Adilson, nosso superintendente da escola bíblica. Meus irmãos, como o pastor falou recentemente, a classe de dons está aberta aí àqueles que concluíram, então estão prestes a concluir a classe dos princípios, e também continua aberta àqueles irmãos que ainda não fizeram e não passaram por essa turma. O ideal é que todos os membros da igreja conheçam o seu dom e possam entregar o seu trabalho ao Senhor. Para isso, a classe de dons aqui, né, com o professor Mauro, com o Maurinho, né, é muito boa nesse ponto aí. O material está bem preparado e o ideal é que todos nós possamos servir ao Senhor e aí se identificando aí, amamos ao nosso Deus, vamos trabalhar para o serviço e a obra dele, meus amados. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos levantar e vamos à nossa classe, vamos aprender.